do que tá tenso. Ah, eu imagino, viu? Eu imagino. Bem, então, já está gravando, vamos iniciar o nosso momento. Bem, como eu digo, nós vamos entrar hoje na parte da arte medieval. Nós estamos revendo a parte histórica da arte, que eu acho que é de extrema importância, exatamente para vocês saberem se situar. E é o que realmente mais cai no Enem, né? No Enem, o que mais é cobrado em arte são realmente o aspecto histórico, as principais características, e isso é o que mais resulta nas questões que são levantadas, discutidas aí no Enem. Então, acho que vocês sabendo se situalizar e saber as principais características de cada arte, acaba resultando em um bom aproveitamento na hora de fazer a prova. A arte medieval, ela se desmembra em três partes: a bizantina e a românica. Essas duas, elas são muito paralelas, mas nós não vamos estar vendo a bizantina hoje, no próximo encontro sim, porque não vai dar tempo. Então nós vamos discutir as principais que são realmente cobradas, que é a românica, que ela deriva muito das caracterizações romanas. Nós, ao entrarmos na Idade Média, o que caracteriza a Idade Média é realmente a queda do Império Romano. Aí vamos ver a arte gótica também, que houve algumas manifestações resultantes aí também de derivações da romana, mas tem um estilo bem diferenciado, ok? Aí na próxima aula nós damos uma pequena revisadinha em tudo que nós vamos ver hoje e apresentar um pouquinho da arte bisânica, que também faz Nossa, parte da arte medieval. Como é que é? eu gosto dessa O parte sábio assim de tá com a mão medieval, assim, levantada, gosto. professor. Desculpa, Eu teve. levantei sem querer, por causa que eu tô arrumando o trem aqui no microfone. Não, tá tranquilo, pessoal. Vocês podem interromper a minha fala no momento que vocês quiserem. Como são várias turmas, então algumas turmas comentam, outras não escutam, né? Professor, o senhor não acha chato ficar interrompendo o senhor, não? Não, de forma alguma. Eu acho que a aula, apesar dela ser virtualizada, tem os mesmos primórdios, né, de uma aula convencional. Então, vocês O podem professor falando interromper que na hora não que se importa. vocês. O professor falando que não se importa e depois ele esquece no microfone aberto essa porra desses meninos. Ficam me perturbando da minha aula. Eu acho um absurdo esse trem. Não, de forma alguma. Eu acho que todo professor, palestrante, eles gostam que as pessoas o interrompam, exatamente porque mostra que, de uma certa forma, estão prestando atenção, né? Esse modelo é um modelo de educação que está sendo muito debatido, né, exatamente porque vocês são uma geração sob demanda, né, que é aquela on demand, ou seja, vocês querem assistir, querem estudar no momento de vocês. Então, a educação está sendo muito revista em virtude disso. Algumas coisas estão deixando de serem obrigatórias exatamente por causa das particularidades de cada um. Às vezes vocês não gostam de determinada disciplina, de determinado conhecimento, e não faz muito sentido porque provavelmente vocês nunca vão trabalhar com aquilo. Há muitas discussões, né? Até mesmo de se achatar, de diminuir um pouco essa questão de carga teórica, e isso ser mais realmente debatido no meio acadêmico. Na academia, realmente, aí, se você escolher estudar artes, aí você vai ter que se debruçar, aprender, né, entender bem esses conceitos. Então, há muitas discussões, eu creio que o resultado dessas discussões são benfeitorias que vão trazer para todos vocês. Talvez vocês não, né, mas as próximas gerações. Mas sempre gerações novas acabam trazendo ganhos para gerações futuras, né, para gerações passadas também. Isso faz parte da inovação e desenvolvimento do ser humano. Isso faz parte. Então, assim, eu não acho ruim vocês interromperem. Eu acho que dúvidas, elas sempre vão existir. E não existe uma dúvida melhor ou pior do que outra. São dúvidas. E elas têm que ser sanadas. Porque se você não tirar uma dúvida agora, vai ficar faltando tijolinhos para você montar aquela estrutura do conhecimento.
e lá na frente você vai sentir falta disso. Então, as dúvidas, não importa de qual magnitude seja, porque ela é muito subjetiva. Então, alguma dúvida pode ser simples, outra mais complexa, mas são dúvidas. E elas têm que ser reportadas exatamente para preencher esses pequenos tijolos, que acaba solidificando aí o conhecimento. Voltando um pouquinho aqui para a história da arte, nós vimos a arte pré-histórica, caracterizada muito pela arte rupestre, foi onde o homem decidiu criar as suas manifestações, como se fossem legados a posteriori da morte, a forma que o homem tinha de preservar fatos e acontecimentos, ser lembrado no momento futuro. Depois nós entramos na arte antiga, que tivemos aí os mesopotâmicos, os egípcios. Nós vimos que a arte ela sempre gira em torno da religião, da maneira de criar uma cobertura, um sentido para a nossa vida, de explicar por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos após a morte. Então a religião ela vem trazer essas respostas aonde a ciência ainda não tem nada tangível que realmente justifica a vida após morte. Assim como os demais animais, para a ciência, o homem morre e ali acabou a sua vida, a sua história vivida. Não a história registrada, porque a história registrada, que a arte é uma manifestação desta, acaba levando em consideração a vida que a pessoa teve, né, os seus relatos, e o homem, por essa necessidade, ele acaba externalizando isso na arte. Até teve um aluno que comentou, só um minutinho, eu até comentei para vocês que quando o aluno pergunta, né, outros não escutam porque são salas diferentes, mas eu acabei de lembrar que, na verdade, hoje nós estamos em uma sala só. Então, todo mundo aqui, apesar de serem turmas distintas, né, estão escutando. Mas vamos lá, podem comentar. Bora. Alguém? Eu acabei conversando, né, a pessoa acabou se desfazendo aí da dúvida. Da fala. Mas sinta-se à vontade, tá, pessoal? Podem perguntar. Aqui nós somos todos alunos. E somos mesmo. A vida sempre tem a ensinar algo para nós. Não é porque você, às vezes, tem uma educação, um nível, né, um height maior que o outro, que você já sabe tudo. Não, todos nós somos estudantes. Eu sou só um mero facilitador aqui do aprendizado. E ninguém sabe tudo, né? Não tem como. Tem um dos maiores cientistas que já existiu, que foi Newton, ele falava, o que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano. Que até essa frase é muito citada numa série da Netflix, a Dark, não sei se vocês já assistiram, mas Dark é uma série muito bacana. A famosa série que explode mentes. Nossa, aquele trem, eu não sei se eu assisti, você ficava com dor de cabeça. Mas é bacana você ver o passado, o futuro e o contexto todo. É uma série... Porque a série, pessoal, é bacana e tudo, mas o lado filosófico é algo assim que, com o tempo, com o amadurecimento... Olha os meus cachorrinhos latindo. Como vocês vão envelhecer... É trilha sonora. Espera um pouquinho, tá? Deixa eu só abrir a porta aqui para ver se eles param. Não, vão atravessar, fica melhor. Porque às vezes eu fecho aqui e eles... Meu Deus, tomei um susto com o latido do cachorro. O do professor parece que tá bravo, né, velho? Mas Pinter, né? O Pinter, ele tem essa característica tá nervosa. Mas sempre acontece aqui. Pinter parece que ele tem um satanás dentro dele, esse cachorro. Nossa! Mas parece mesmo, tem um. Ô, Júlia, você pensa... Você tem uma cabeça daquele tamanhozinho e tem um cérebro dentro. O cérebro fica comprimido, por isso que ele fica bravo. Por isso que ele é meio estranho, né? Eles são bem assim, bravos, né? Todas as vezes eu tenho que brigar com eles assim, eles quietos. É bom quando você chega na casa e o dono tá perto. Você não pode nem pensar em chegar perto do dono. Não é verdade, eles são muito assim. Inclusive, eu não sei se acho que é o Pitbull, né, que é uma mistura do Pinter com o Doberman, tem algumas misturas genéticas, ele não é um cachorro, como se diz assim,
não digo verdadeiro, né, mas dentro da nossa estrutura de desenvolvimento. Ele foi criado, manipulado geneticamente pelo homem. Ele foi criado para a guerra, né, professor? Não. Sim, não, o O, Pitbull... o Doberman foi criado pra guerra. O Pinscher foi tipo um descendente do Doberman, só que em pequeno porte. O Pinscher foi criado pra perturbar A aula chegou em cachorro. E o Pitbull? O Pitbull que é a mistura genética, né? O Pitbull e o Rottweiler. Foi criado pra passar Professor, o medo. Pitbull ele antigamente usava para cuidar de criança, porque ele é paciente. Ele só pegou fama de raivoso por conta que criou a rinha de bicho lá do Guerra do Cachorro. Eu não conheço muito, assim, de dogs, né, e tal, mas eu gosto muito de criar, né? Eu sempre tenho um cachorro, eu sofro muito quando eles morrem, é como se fosse um membro da família, eu me apego muito a eles, né, e faz parte da vida, né, a morte é uma coisa que sempre está conosco e... Sim, sempre está com a gente acaba pensando, né, em seria tão bom vivermos mais tempo, mas infelizmente a vida é assim. Então, aproveitem porque o futuro é incerto. Né? Quantas pessoas jovens que têm morrido, sucumbido aí perante o Covid, então não é fácil. Pessoas velhas também. Então, o Covid veio muito a ensinar. Bem, mas voltando aqui para a nossa temática, então, nós vimos aí a arte clássica, agora estamos entrando na arte medieval. Então, a ideia é realmente fazer uma narrativa histórica desses períodos, os principais acontecimentos, e isso é algo que cai muito, né, praticamente no Enem. Porque o Enem, por ele ter uma precisão, ele não pode ser muito subjetivo. Então, ele tem que se basear em fatos concretos, e nada mais do que a história, né, que ela registra os relatos, as divisões, de como que essas artes se comportam. Então, por isso que eu tento abordar essas características para que vocês possam sair bem no Enem, que realmente é o que cai. Né? Bem, depois nós vamos ver a moderna e a contemporânea. Depois nós vamos ver mais dentro do que é exposto no curso, propriamente dito, algumas manifestações artísticas, tipos de artes em si. Mas essa questão histórica, ela é bem interessante, porque remota e retrata a evolução humana. Então, assim, a arte medieval, ela foi produzida durante o período da Idade Média, século V ao século XV. Então, temos aí 1400 até, 400 até 1400, e algo bem que está associado a essa arte é a religiosidade, né? Então, a religiosidade é algo bem característico e motivador do surgimento dessa arte. E como nós vimos nos outros povos, principalmente os egípcios, os mesopotâmicos, nós tínhamos o politeísmo, né, a crença em vários deuses. E o povo hebreu, que foi acho que foi o primórdio, né, que criou a história de ter apenas um deus baseado no teocentrismo, né, acabou fazendo com que a arte medieval ela siga também essa concepção. Né? Nós temos aí o teocentrismo, na qual apresenta esse Deus como centro do mundo, e isso foi uma das principais características da cultura medieval. Lembrando que na cultura medieval nós tínhamos a igreja predominantemente, o tipo de governo mais poderoso que existia. Nós tínhamos os reis, mas a estrutura religiosa ela era mais poderosa que os próprios reinos. E a arte medieval ela surgiu, né, e se desenvolveu dentro dessas características. A Idade Média ela surgiu, né, exatamente com a queda do Império Romano, né, do Ocidente, que se ocorreu aí em 476. Obviamente essas datas elas são datas que têm marcos. Obviamente não é assim, ó, naquele ano acabou o Império Romano, não é assim. Então há muitas lutas, a decadência, o apogeu de outras civilizações, mas como se tem que datar uma data, então essa data realmente foi a que mais caracterizou a ruptura do Império Romano, né, o surgimento do Império Bárbaro.
que hoje é o Império Alemão, né? Nós temos aí os descendentes dos bárbaros, são os alemães. Então, esse fim foi marcado com a tomada de Constantinopla, que era realmente ali a região mais helética, né, a região mais intelectualizada da época. Então, a Constantinopla, os turcos a invadiram em 1453. Professor, era chamado de Terra Santa, isso aí, não era? Isso, exatamente. Professor. Porque essa questão surgiu da seguinte maneira, né, o Império Romano, ele acabou se associando com o cristianismo, e ali é que resultou a criação de uma mistura entre os dois, surgindo a Igreja Católica. Pode falar, quem comentou? O senhor poderia repetir o que o senhor falou no começo? É que minha internet acabou de voltar e eu perdi. Tá. Bem, resumindo, eu comentei, né, que a Idade Média, que também é chamada cientificamente como a Idade das Trevas, porque a religião ela se sobressaiu em relação à ciência, ela foi caracterizada pelo fim do Império Romano, né, e surgimento dos bárbaros e de outros tipos também de impérios, né. Foram novos povos que surgiram, porque o Império Romano ele era muito grande, então ele foi desmembrado, houve grandes rupturas, e a arte ela acabou sobrevivendo, herdando grandes características dos romanos, mas enfatizando muito na religião. Porque um grande legado que o Império Romano deixou para nós foi realmente o cristianismo católico, né? Porque Constantino ele criou a união do Estado com a religião. Então, a partir daquele momento, Estado e religião andavam de mãos atadas, né, juntos, bem interligados. Então, a arte se desenvolveu muito nessa caracterização, né, porque, ou seja, tudo que era contrário à igreja era uma heresia, e as pessoas acabavam sendo condenadas aí à morte por causa disso. Professor, Highlander quer saber se foi nessa época que surgiu os Vikings. Os Vikings, esses povos nórdicos, eles eram, sim, foi nessa época também, né? Só que eles ficavam naquela região ali entre a Inglaterra, né? Aquela região mais fria, e eles viviam realmente na Idade Média, só que a religião deles era diferente, né? Eles tinham os deuses também, assim como os romanos, eles eram politeístas. Então, eles frequentavam aquela região dos mares nórdicos, da Escócia, aquela região mais fria ali. E eles não eram adeptos ao cristianismo. Foi onde começou a surgir as grandes navegações. Então, os vikings, eles viviam realmente nessa época. Bem, então a Idade Média ela teve o início com a queda do Império Romano, né, o que eu comentei que a precisão de uma data, não é que naquela data aconteceu tudo, mas é porque geralmente ocorre algumas flutuações entre a história e acabam se decidindo por uma data porque houve grandes marcos, né? E o marco principal, né, foi a tomada de Constantinopla pelos turcos, né? Constantinopla era uma cidade muito evoluída em relação ao intelecto, né? Existia vários desenvolvimentos ali, vários históricos, e a queda da Constantinopla, ela foi até caracterizada como uma perca histórica muito grande, porque eles destruíram o conhecimento, né? Destruíram os livros. Então, muito conhecimento ali, muitos registros, muitas narrativas, um grande valor histórico foram destruídas e perdidas para sempre. Então, nós perdemos muito com essa tomada pelos turcos em 1453. Bem, então, adentrando, né, na Idade Média, poucas pessoas sabiam ler, né, com exceção dos membros da igreja, porque eles precisavam de instrumentalizar os demais com os desígnios do Senhor ou de Deus, que estavam escritos nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. E também os nobres, né, aquelas pessoas que detinham muito poder, intelecto, financeiro na época, eles também sabiam ler. A maioria da população não sabia ler. Então,
A arte, ela tinha esse cunho de tentar aproximar as pessoas. Então, apresentar até alguma caracterização didática, apresentar Deus, né? Usavam muito a questão dos espelhos. Então, a iluminação batia no espelho, dava aquela característica, aquele semblante especial da pintura, e de uma determinada maneira, né, delegando aquela imagem um ar assim, um ar bem religioso. Então, a principal organização político-administrativa desse período era baseada no sistema feudal, né, do feudalismo, nas grandes extensões de terras, né, a mobilidade social era inexistente, porque os artesãos da época, os trabalhadores, eles se aderiam a um senhor feudal, né, exatamente em troca de proteção. Então, o ser humano não era nômade, mas sim sedentário. Você não saía de um feudo para o outro. Até porque, muitas das vezes, quando você saía de um feudo e ia para o outro, as pessoas achavam que você estava espionando, né? Então queria saber o seu histórico, e nas travessias haviam já alguns nômades que matavam essas pessoas na travessia para recolher os bens e os seus pertences. Era uma época que o homem não gostava muito de viajar. Até durante as viagens necessárias, tinha que ir cavalheiros, né? Tinha que ir todo aquele exército para proteção. A sociedade tinha aquela característica rural, né, autossuficiente, porque não havia interações entre os feudos. A estrutura social era extremamente fixa, então você tinha o rei, né, o clero, a nobreza e o povo. Então o rei era o mandatário, era o que delegava as ordens, né, o manda-chuva propriamente dito. O clero já era os sacerdotes, né, os padres, aquelas pessoas que tinham um cunho religioso. Então, o rei e o clero andavam muito junto, né? E tinha a nobreza, que já eram aquelas pessoas que detinham um poder, uma influência, e o povo em si. Então, a sociedade era muito simples, ela se formava dessa forma. E foi nesse contexto aí que a arte medieval se desenvolveu, né, bifurcando em duas características principais, que foi o românico e o gótico. Apesar de termos também um bizantino, que nós vamos ver um pouquinho na próxima aula, hoje nós vamos estar vendo esses dois, Professor, que são os já falando principais. de vikings, os vikings, tipo assim, acabaram por causa do cristianismo, não foi? Rapaz, na verdade é o seguinte, um povo ele acaba, não posso dizer assim que foi por causa do cristianismo, mas isso foi por causa também, né, porque teve aquelas cruzadas, então os povos que não aderiram ao cristianismo, eles eram exterminados, né? Então, por isso que houve grandes divisões entre o Oriente e o Ocidente. O Oriente ele acabou se separando do Ocidente, não é por causa da regionalidade, não, mas sim por causa da religião. Então, a religião é algo extremamente importante nessa época, igual você comentou, né, que os vikings desapareceram por causa do cristianismo. Não e sim ao mesmo tempo, né? Não porque a sociedade vai evoluindo, mas ela também foi muito combatida, exatamente porque o cristianismo aceitava a idolatria, né? O que é a idolatria? São os deuses diferentes do meu. Então, o que é diferente do meu é idolatria. Então, o catolicismo ele pregava isso. Ó. Quem não acreditar nos nossos santos, em Deus, Nossa Senhora, Maria e Jesus, são pessoas que devem ser exterminadas. Eles acreditavam que só a religião deles, os termos deles eram os certos, né, professor? Exatamente. Então, quando você vê que existe o Oriente e o Ocidente, a religião é que dividiu isso. Não foi a questão regionalista, não. Foi a própria religião que dividiu. Né? Tanto que você pegar o Oriente, nós não temos o cristianismo muito difundido na Rússia, no Japão, a própria África em si, né, aquela região ali, que nós temos a tríade de todas as religiões, que é Israel, né, que é o berço de todas as religiões. Então, assim, o Oriente, pessoal, ele não era adepto ao cristianismo. Né?
Tanto que ninguém gostava do Império Romano, né? O Império Romano se perpetuou por 1000 anos, aí, mais de 1000 anos. Então, todo mundo era contrário às regras do Império Romano. Então, tudo que vinha de Roma, ninguém queria no Oriente. Então, teve isso também. A não aceitação da religião também foi característica disso, né? Da questão do próprio Império Romano. Então, uma forma que Roma viu de manter o império foi através da religião. Mesmo o Império Romano sucumbindo, a religião permitia que os laços de Roma se perpetuassem. Então, a própria religião, ela se perpetuou. É igual aos Estados Unidos hoje. A maioria dos países do mundo inteiro dependem do dólar. Agora, se você vai saber o porquê que justifica isso, ninguém sabe, mas é o dólar que é a moeda oficial, né, pleiteada pelo mundo afora. E os Estados Unidos é que imprimem esse papel moeda. E antigamente havia laços de riqueza atrelados à emissão do papel, que hoje não existe. O que são esses laços? Por exemplo, para cada dólar emitido, eu tinha que ter divisas tangíveis, como ouro, metais preciosos, para justificar aquela riqueza. Se em algum momento eu precisasse pegar todo o dólar e trocar por riquezas, isso era possível. Com o tempo, foram exterminando esses laços, não existe mais isso. Então, hoje, o que controla as riquezas de um país é o próprio governo, a estrutura hierárquica do governo. Então, para cada real, por exemplo, impresso, o governo não tem uma contrapartida de riquezas, de poder em relação a isso, né? Então, essa característica acaba resultando em dominações, né? Assim como a religião definida por Roma, né, que foi o catolicismo, ele acabou permitindo com que se governasse sem ter uma estrutura governamental. Então, o Império Romano ele sucumbiu, mas a religião permanece até hoje. Lógico que com o avanço, com a tecnologia, com o que eles dizem libertinagem, que na verdade eu vejo como uma libertação de pensamentos, né? Isso acaba levando as pessoas a se autodefinirem, né? Então, não é tipo assim, pessoal, às vezes eu achar que eu sou diferente. Não, cada um tem as suas particularidades. Ninguém é obrigado a seguir determinadas normas que acaba afligindo o seu em si, né, a sua própria subjetividade. Então, isso está muito característico hoje, tanto que vocês é uma geração sob demanda. Por que os influenciadores digitais hoje é uma classe que vem se desenvolvendo muito e que acabam ganhando muito dinheiro? Porque por causa dessa influência, por causa de vocês, porque vocês hoje escolhem o que vocês querem ser, assistirem o que vocês quiserem. Né? Então, até leva o próprio marketing a repensar as estratégias. Porque Hoje em antes as dia, propagandas, Hoje em dia as nós somos seres propagandas muito eram influenciados. isso, as propagandas eram o que antigamente? Na televisão, nos intervalos, nas novelas, nas programações. Hoje não, né? Hoje você assiste o que você quiser. Então, o marketing está saindo, né? A grana está saindo dos meios de televisão exatamente para os influenciadores digitais. Então, acabando recebendo parte desse bolo. Então, a sociedade está mudando muito. Vocês são uma geração que eu acho que pouquíssimos assistem um telejornal. Né? Vocês, a notícia chega até Professor, eu vocês. assisto só na janta. Pois é, então, são poucas pessoas realmente que hoje assistem os programas de acordo com uma programação pré-estabelecida. Você assiste uma reportagem na hora que você quiser. Então, os meios de comunicação vieram para mudar drasticamente a nossa sociedade. E vem mudando cada vez mais. Bem, então, voltando aqui para a nossa linha, a arte medieval ela se dividiu nesses principais períodos, né, como eu mencionei, o estilo românico, o estilo gótico. Nós temos a igreja de Notre Dame, né, sofreu um incêndio recentemente, estão reconstruindo essa igreja, e ela
uma grande característica de uma igreja construída no estilo românico. Bem, a arte românica, ela recebe esse nome porque está associada à cultura dos povos romanos. Esse estilo foi desenvolvido durante o período denominado da Alta Idade Média, né, entre os séculos V e século XIX, né? Então, na arquitetura, temos castelos, igrejas e mosteiros. Os mosteiros já também são bem característicos dos padres, né, do convívio católico. Então, eles já têm também um estilo assim de... Hoje em dia ainda existe mosteiro ou não? Como é que é? Hoje em dia ainda existe mosteiro? Cara, hoje, os mosteiros naquela época, o principal objetivo deles era reconstruir a Bíblia. Então, eles pegavam que nós não tínhamos a imprensa. Então, o que eles faziam? Eles criavam os mosteiros com os padres, com os frades, e o principal intuito deles era realmente de criarem novos livros, de criarem réplicas. Então, com a criação acho que foi o Gutenberg, né, que criou a imprensa. Então, com isso, nós tivemos uma grande propagação de escala e o fim da principal característica dos mosteiros, que eram realmente escreverem as Bíblias. Mas aí, com isso, mudou um pouco a filosofia deles, né? Ao invés de criarem para construir livros, na verdade, era realmente mais para aprender a doutrina, né? Porque com a criação da imprensa não justificava mais eu estar fazendo escritas da própria Bíblia e outros livros em si. Mas existem, né, os mosteiros ainda, né, mas no intuito mais de propagar, né, as teorias da religião. Hoje virou muito mais como se fosse faculdade, né? Mas ainda existem esses mosteiros. Pode comentar. Não foram os romanos que copiaram a arte grega? Sim. Ah, tá. Sim, os romanos, eles copiaram, né? Eu digo assim, usurparam, né? Acho que quando a coisa é boa, você acaba usando aquilo para si. A Grécia, ela teve grandes criações, até como os egípcios. Então, nós vemos que a arte, ela foi se propagando através de você estar utilizando os conceitos antigos e fazendo pequenos ajustes. Os romanos, por exemplo, eles usaram muito a arte grega. O interessante é que a arte grega, ela era quadrada, né? Os romanos que criaram essa questão dos arcos. E com os arcos, eu consegui melhorar a minha arquitetura e a minha estrutura da própria engenharia em si, conseguindo fazer, né, prédios, edifícios, edificações maiores, melhores e mais solidificadas através da adequação do arco, que antes eram molduras que os romanos criaram, e depois, com as abóboras, né, eles passaram a criar não só o design, mas a própria estrutura em si, que é o que nós vamos estar vendo um pouquinho mais à frente também. Bem, uma outra característica que eu acabei passando despercebido é que os mosteiros, eles tinham poucas janelas. Então, nestes locais, a entrada de luz era bem escassa. E eles usavam muito a iluminação artificial. Até se alguns filmes que contam aquela época, dá para ver eles usarem muito, né, as lamparinas, exatamente para iluminação. Pode falar. Você pode dar um exemplo, um exemplo de que a estrutura foi pegada pelos... O que os romanos pegaram dos gregos e formularam? Eu não sei se é certeza, mas o teatro pode ser um exemplo disso? O teatro, sim, porque o teatro ele surgiu exatamente na Grécia, né? O teatro, eles aprenderam a usar muito a tragédia e a comédia, né? Trabalhar as emoções da população. E os romanos, eles utilizaram isso, porque era uma forma de dominação. Até o próprio Coliseu, que tinha aquelas guerras, havia uma peça teatral em cima daquilo ali. Havia um circo, né, a criação do circo.
Então, isso também foi origem da Grécia, né? A Grécia que criou realmente a dramaturgia, mas os romanos a utilizaram. E até mesmo o Coliseu, naquelas lutas, havia um enredo, havia uma história, havia uma apresentação. Então, olha só, os gregos é que criaram uma estrutura na qual as pessoas se apresentavam para entreter a população, a sociedade na época. E os romanos pegaram isso dos gregos também. Então, quando você adentrava no Coliseu, apesar de ser um evento mortífero, na qual entravam 2 gladiadores e apenas um sobrevivia, mas havia lutas com animais, havia histórias de guerra. Então, assim, isso tudo, essa questão de ter a plateia, surgiu a partir de Atenas, né? Surgiu a partir dos gregos, inclusive até a retórica, né? A arte de você falar em público, isso também surgiu com os gregos. Então, os políticos hoje, eles herdam dos gregos, o próprio direito surgiu a partir dali, daquelas estruturas. Né? O direito também, que ele foi evoluindo, né? Que teve a sua criação realmente no Império Romano, mas tudo foi herança dos gregos. Beleza? Dúvidas? Então, vamos Até adiante. agora, não. Então, tá bom. Bem, então, na arquitetura românica, nós tínhamos as paredes, eram bem grossas, né, as quais revelam o intuito principal de defesa. Então, olha só, o interessante é que as construções, as paredes eram bem largas, não apenas por uma questão estrutural, mas sim de proteção. Então, essa questão de se proteger de ataques. Então, as igrejas, elas detinham também uma estruturação muito grossa, né? As paredes eram muito grossas. Nesse período também prevaleceu as abóbadas, né? As abóbadas, como vocês lembram, são os arcos, só que em termos estruturais, não só em uma parte estilosa. Né? Então, as abóbadas eram a estrutura, né, romana, em forma de arco. E isso foi uma grande revolução, tanto na arquitetura como na engenharia. Né? Porque através dos arcos eu consigo construir, por exemplo, pontes entre precipícios. Né? Ou seja, eu não tenho como desenvolver pilares até o início do precipício, até o fim. Então, eu crio um arco, né, delegando todo o peso daquela estrutura entre os 2 barrancos. Então, essa arquitetura e engenharia no forma de abóbadas, ela trouxe grandes significâncias para nós, principalmente na arquitetura, na engenharia. Isso permitiu também com que a horizontalidade, ou seja, eu posso construir edificações mais altas. Então, essas plantas arquitetônicas eram construídas em formas de cruz e a horizontalidade da construção era evidente. Então, assim, com a adequação dos arcos pelos humanos, eu conseguia construir edificações mais altas e mais distantes entre si, porque os gregos eles construíam de forma quadrática, né? Então eu precisava de ter pilares entre a estrutura, porque senão a estrutura sucumbe. Os pilares é que vão me dar sustentação. Só que quando eu crio um arco, eu consigo inibir até tirar um pilar intermediário, sim os 2 principais. Então, o arco ele trouxe essa grande característica para o desenvolvimento da arquitetura, né, para o desenvolvimento aí da nossa engenharia. Na pintura e escultura, os temas estavam essencialmente voltados para a religião, né, cujas manifestações artísticas eram encontradas nas igrejas, nos castelos, né, e tinham o intuito de adornar, bem como instruir as pessoas sobre os temas da religiosidade. Então, a religião realmente era muito predominante nessa época. Se vocês assistirem algumas séries épicas, vocês vão ver muito essa questão da religião, né, de delegarem aos deuses a maldição a pessoa se prosperar. Então, a prosperação e a maldição eram desígnios da divindade. Então, se você é rico, é porque Deus quis. Se você é pobre e miserável, também é porque Deus quis, como uma maneira de castigo. Já no estilo gótico, a decoração romana era mais simples, né? Porque ela houve uma evolução. Né? Eu passo a
a utilizar lanças, né, e pontas no estilo gótico. Então, eu acabo derivando essa parte românica, né, a um estilo diferenciado, que nós vamos ver mais à frente. A arte românica, ela faz essa referência ao estilo que nós já vimos, né, o termo românico está relacionado às influências do Império Romano, que dominou durante séculos, né, milênio, toda a Europa Ocidental. Pode falar. Quando voltar às aulas presencial, leva a gente num lugar desses aí para conhecer. Cara, não tem lugar melhor para a gente ir do que cidade de Goiás, sabe? Cidade do Goiás, ela tem uma igreja que você dá para a gente refletir muito sobre isso. Eu acho que quando voltarmos dá para a gente fazer. Professor. Pode Professor. falar. Pode falar. Dá para a gente ir em Pirinópolis ou Goiás Velho, né? Sim, Pirinópolis. Assim, eu prefiro Goiás Velho, né, conhecida hoje como cidade do Goiás, por quê? Porque lá tem a igreja, né, já dá para você... pode falar. Eu já fui lá, velho, é muito bonito. Lá tem tipo uma cadeia muito antiga lá, né, que antigamente era um lugar lá que era uma cadeia. Sim. Entrei lá dentro, dá para ver, eles preservarem igualzinho, era. Sim, é muito bacana. E o interessante, pessoal, é que as cadeias, elas eram ao ar livre. Como assim ao ar livre, professor? O preso, ele viu o que estava acontecendo lá de fora. Então, havia umas grades, e não é como é hoje, né? Regime fechado, que o preso fica ali dentro, em 4 paredes. Ali não, o cara via pela janela o mundo. Aí você lembra até de Cora Coralina, né? Pela janela, ela tirava a inspiração para o desenvolvimento das obras. Muito bacana um passeio desse, viu? Acho que é resgatar realmente a história. Se tiver condições, é claro, que a gente nunca sabe, né? Algo que aconteceu muito no governo do PT em geral eram as viagens, né? Muitos estudantes foram a Ouro Preto, que também é um berço da nossa história. Então, você andar por ali, você remonta ao passado, e é bacana você ver esses estilos de arte, né? As igrejas com as paredes, se eu quiser os levar a gente também desenhos. para ver uma arte romana, uma arte grega também. É meu sonho, né, ir na Europa. É um sonho meu também. Quem sabe um dia, né? Acho que eu ainda como é que fala? Antes de morrer, eu pretendo ir lá. É muito bonito, realmente, pessoal. Aí que eu leva nós, não esquece de nós, não. Sim, pode deixar. Vocês vão levar os velhos professores, né? Vocês vão evoluindo, a gente fica no passado. Isso acontece, né? O novo, ele sobrepõe ao antigo. Mas assim... Não, mas aí mesmo assim, o senhor pode pagar a passagem pra gente. Vamos, vai dar tudo certo. Bem, agora só falta dinheiro. Só o professor pediu 3 mil real de cada, que ele pega as passagens dos alunos e ainda paga dele. Ó, se todo mundo aqui, quando ficar de maior, fizer um empréstimo no banco de um determinado valor, aí dá pra gente ir. Não, com certeza, pessoal. E depois a pessoa que se vê para pagar o empréstimo. É real, ajuda? Se bem que no Brasil, acho que o crime financeiro, assim, não dá cadeia, né? Que você não tem... Mas suja seu nome, né, professor? Você não pode comprar nada. Além de sujar o nome, ainda você perde alguns bens, se os bens estiverem no nome do... mas até provar, e a pessoa se... Como é que fala? Ela mas é só trabalhar, né, professor? É só trabalhar e pagar. Não, tudo faz parte. Como dizem, né, o dinheiro, eles dizem que não traz felicidade, mas proporciona bons momentos, né? Inclusive, esse de viagem é muito bom, né, pessoal? Porque, além de você estar ali, aquilo acaba criando um laço emotivo, e aí você acaba realmente assimilando melhor o conteúdo. Por isso que essas viagens técnicas, elas acabam tendo um cunho didático melhor. Porque você aprende quando você está incluso no cenário. Quando você faz uma visita técnica, né, a pessoa vai estar inclusa nesse cenário. Isso acaba fazendo com que a assimilação do conhecimento, das ideias, acabam tendo um impacto muito maior do que simplesmente na leitura dos livros ou no assistir de um filme. Isso realmente pedagogicamente é discutido e tem provas científicas sobre isso. Então, é muito bom essa questão das viagens técnicas e a ideia é realmente visitarmos, né, algumas
arquiteturas, algo nesse sentido. Por exemplo, Brasília, né, nós temos algumas arquiteturas de arcos que desafiam a engenharia. Você tem aquela estrutura bem pesada, suspensa, e ali são pequenas filosas ali nas extremidades do arco que fazem toda a sustentação. Então, é um estilo de arte fantástica, né, do Niemeyer. Brasília tem muita coisa que, inclusive no túmulo de JK, tem tipo um vidro lá que forma um desenho também. Você não pode pisar lá num lugar lá, mas tipo, lá até de noite é bem iluminado por conta desse vidro lá. Não sei como que fizeram. Aí também tem... fica naquele H. Eu sou de lá, mas eu não lembro qual é o nome. É tipo um H, parece um H. O teto deles é cheio de uns negocinhos de metal que também não deixa ficar escuro lá. É quase impossível ficar escuro, mesmo de noite. Não, pois tem essa questão da arquitetura. A arquitetura, ela pega muito o próprio desenvolvimento das engenharias e tudo, né, para você conseguir ter essas definições, né. Então, assim, finalizando essa parte românica, né, a arquitetura, nós temos aí algumas características, como a horizontalidade, ou seja, as edificações não possuem estrutura, né, muito altas. No caso do Império, a arquitetura romana, né, diversas igrejas, mosteiros, conventos e catedrais foram construídos nesses estilos. Já o gótico, ele já faz exatamente o contrário, na verticalidade. Então, ele já pressupõe uma estrutura mais alta, né? O gótico, ela tem essa principal diferença. Havia ainda a utilização das abóbadas, que nós já vimos, que poderiam ser de dois estilos, a de berço e as de aresta. Nós vamos estar vendo daqui a pouco. Então, as de berço eram as mais simplificadas, baseavam-se em uma estrutura em semicírculos chamada arco pleno, por conta de algumas desvantagens desse tipo de construção, como a pouca luminosidade e risco de desabamento, foi criado um novo estilo, a abóbada de aresta. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Nela, duas abóbadas de berço eram apoiadas sobre pilares em ângulos retos. Dessa forma, eles conseguiam criar ambientes melhor iluminados e mais seguros. Então, daí já dá para ver como que é a questão da luminosidade influenciando, né, os desígnios da arte. Então, por conta da sua grandiosidade e solidez, foram chamados de fortalezas de Deus. Então, nós temos aqui a abóbada de berço, ela é mais simples, mas ela não consegue ter uma estrutura de iluminação. Se você pensar na extensibilidade, né, dá para perceber isso. E já à direita, já é a abóbada de arestas. Né? Então, eles faziam como se fosse um quadrado, né, várias entradas. Esse estilo, inclusive, pessoal, tem uma igreja no Brasil, a igreja de Aparecida do Norte, em São Paulo, que ela é construída desse formato. Então, ela tem 4 entradas, e todas são iguais. E o púlpito, onde fica o padre, centraliza. Então, é interessante, porque da onde você olha, assim, você dá a impressão, né, que é uma igreja só. Na verdade, quando você anda entre os 4 salões, acaba pensando que são 4 igrejas fundidas em um ambiente só. É bem interessante. Legal, né? Muito, muito legal. Eu acho legal a estrutura da antiga também, da mais antiga que tem lá. Essa eu não conheço, realmente. Eu conheço essa mais recente, lá em São Paulo, e foi até assim... Fica perto, razoavelmente. Fica perto, né? É muito bonito, né? A igreja... Ouro Preto, por exemplo, se vai a Ouro Preto, tem várias igrejas. Por exemplo, a mais antiga, sabe aquelas igrejas da Europa bem antigas? Sei. É praticamente aquilo. A mais antiga. Já herdou um pouco, né, dessa característica medieval. Porque, na verdade, quando o Brasil foi descoberto, nós já estávamos praticamente... a Idade Média já tinha se sucumbido. Com 1400 e alguma coisa, foi o fim da Idade Média. Então, o Brasil, ele já entrou na Idade Moderna. Interessante isso. Bem, então, voltando aqui, pelo nosso horário, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou parar por aqui,
no nosso próximo encontro, eu dou continuidade da arte gótica e falo um pouquinho da bizantina, tá bom? Beleza. Então, obrigado pela participação de todos, agradeço aí de coração, se cuidem, um beijão no coração de todos vocês. A aula eu vou disponibilizar assim Valeu, que o Google professor. liberar para mim. Falou, pessoal. Um abraço. Outro. Então, até mais. Tamo junto. Professor, hoje não vai ter Sim. tarefa não, né? Não, ainda não. Eu só vou passar a tarefa quando realmente eu terminar essa parte, tá bom? Eu termino um tópico, bom. aí eu já passo a atividade em seguida, tá bom? Aí o senhor vai liberar os slides também, né, pra gente. Sim, já vou colocar. Tá bom, Eu acho obrigada. que tá faltando o bizantino, eu vou ver se eu incluo neste. Então, se eu não liberar hoje, mas até amanhã, eu creio que eu já coloco o bizantino também, que aí fica em um ambiente só toda essa estruturação da Idade Média, tá bom? É porque realmente são artes bem peculiares, então acaba em uma aula só não conseguindo abranger toda essa característica, tá bom? Um abração para vocês, Tá bom, então. tchau, Fiquem com professora. Deus. Fique com Deus. Até mais. Com Deus também. Tchau. Falou, professor.